Estratégias para bares e restaurantes recuperarem dinheiro através dos tributos. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um episódio 34 do Pode Simplificar. E na minha frente estou com a minha host querida e fiel escudeira, Michele. Oi, Mi! Olá! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio e um episódio com um tema diferente, especial. Diferente. Vamos falar sobre oportunidades de recuperação. Quem não gosta de falar sobre recuperação? Ainda mais de tributo, né, Mi? Sim. Será que isso é possível, né, Lá? Será que é possível? É possível fazer dinheiro, recuperar dinheiro através dos tributos? É isso que você vai ver aqui. E, Mi, eu vou começar pedindo para você explicar como os tributos impactam nesses negócios, né, como os bares e restaurantes. Sim. Os tributos, eles têm um impacto significante para qualquer empresa e não seria diferente na questão de bares e restaurantes. Hoje, os principais tributos que impactam diretamente ali na precificação, inclusive no lucro dos sócios, são o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação e Mercadoria, o PIS, que é o Programa da Integridade Social, a COFINS, que é o Programa que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a CSLL, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, o INSS Patronal, né, e para empresas, para bares e restaurantes que são do Simples Nacional, é o chamado CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Então, assim, esses são os principais, os que possuem uma alíquota, uma carga tributária um pouco mais alta, e aí impactam ali diretamente para bares e restaurantes. E quem é do Simples Nacional, são todos esses tributos que eu mencionei, a diferença é que ele vem numa guia unificada. Então, quando eu falo ICMS, PIS, COFINS, equivale para qualquer regime tributário. Então, esses são os que mais impactam. Impactam mesmo, né? Olha a quantidade que você falou aqui. Exato. Que eles precisam lidar todos os dias só nessa atividade. Exatamente. A gente vai falar de oportunidades, né? Mas se a gente falar de uma forma sem considerar oportunidades, a gente pensa em bares e restaurantes pagando ali só de ICMS em cima de refeições, por exemplo, porções, 12% de ICMS. Então, é o que a gente vai falar de oportunidades, como pagar bem menos do que isso, sair desses 12% para bares e restaurantes. E há como fazer isso. Então, hoje a gente vai falar sobre oportunidades para vocês. E eu vou começar com a primeira oportunidade, Mi. Você falou sobre a questão de 12% de ICMS. Então, eu vou falar com o pessoal de São Paulo, a questão do ICMS de São Paulo. E vou deixar de lado o juridiquês, viu? Advogados, a gente tem um decreto aqui que eu vou falar para vocês, mas hoje eu vou tentar falar de uma forma mais simplificada para os empresários conseguirem entender. Então, eu vou falar agora pela nossa primeira estratégia, né? Que hoje o tema é estratégia, né, Mi? Exato. É opção pelo regime especial de ICMS. Eu vou falar o decreto para vocês certinho. É o decreto 51.597, de 23 de fevereiro de 2007. Esse regime, ele visa simplificar. Então, como aqui pode simplificar? Ele visa simplificar a tributação de ICMS, que não é fácil, né, Mi? Não. A legislação para o ICMS, ela é diversa, ela tem muitas ramificações e o que você vai falar agora do regime especial simplifica. Então, tem tudo a ver começar com essa estratégia. E esse tipo de regime, ele é direcionado para quem vende refeições. Então, os bares e restaurantes estão inclusos nesse regime especial. Eu vou até citar, para a gente não perder quem tem direito, o contribuinte do ICMS que exercer atividade econômica de fornecimento de alimentação, tal como a de bar, restaurante, lanchonete, pastelaria, casa de chá, de suco, de doces e salgados,
cafeteria ou sorveteria, bem como as empresas prestadoras de refeições coletivas, poderão apurar o imposto devido mensalmente mediante a aplicação de um percentual de 3,20%. É isso mesmo, você vai pagar 3,20% sobre o valor total do seu faturamento. Exato. E isso referente ao ICMS. Então, ou seja, a gente já está falando, você pegar os seus produtos que são preparações próprias, ao invés de pagar 12 numa refeição, você vai pagar 3,20. É uma diferença, é uma baita estratégia, né? E aí você pode até perguntar, mas e os créditos? Como que funcionam os créditos? Quer falar sobre isso lá? Então, os créditos, eles não são incluídos. Eles não são inclusos, na verdade. Porque, assim, quando você paga... Porque, assim, o RET é uma escolha, né? A empresa pode escolher se quer ou não, exatamente. Né? Mas, assim, se ela escolhe não optar pelo regime especial e pagar a alíquota de ICMS cheia ali de cada produto, ela vai ter direito aos créditos de compra. Se ela optar pelo regime especial, ela não vai ter direito aos créditos. Na grande maioria dos casos, é muito mais vantajoso o regime especial. Primeiro pela diferença que é gritante, de 12 para 3,20. E segundo, porque geralmente os créditos de bares e restaurantes, eles são créditos baixos de ICMS. Porque você imagina o seguinte, você compra, por exemplo, produto hortícolas para preparar ali um prato. E esses produtos não vão vir com crédito de ICMS. Então, você já tem itens, você costuma ter vários itens que não vêm com crédito. Então, o seu débito fica maior, né? Na apuração débito e crédito, você vai ter mais a recolher. E no regime especial, você não tem problema se você comprar ali produtos que não têm crédito de ICMS, porque o que vai valer é os 3,20 em cima do faturamento. Legal, Mi. E outra coisa que a gente precisa observar, essas atividades têm que ser atividades principais, tá? A única exceção para atividade secundária é no caso de padaria e confeitaria, sendo essas atividades principais. E tendo como atividade secundária o fornecimento de alimentação, tem direito à opção desse regime especial de ICMS. Também vamos falar sobre a questão da receita bruta, que é sempre um tema de muita dúvida, né? O que seria receita bruta? O que eu incluo, o que eu não incluo? Onde incide o imposto? E aí a legislação, ela fala é o dinheiro total que a empresa recebe com a venda de produtos e serviços, excluindo impostos, vendas canceladas e descontos incondicionais, tá? Isso que a legislação fala que está ali incluso. E também tem uma questão da gorjeta. Então, a gorjeta também dada, ela não está incluída ali na questão da receita da empresa, a não ser que ultrapasse 10%. Falei certo? Eu te expliquei mais ou menos, né, Miki? Porque a legislação, gente, a legislação é complicada, então a gente está tentando passar para vocês aqui, a gente conseguiu destrinchar aqui para conseguir explicar para vocês, mas realmente são muitos detalhes. Mas, em geral, mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu não deixei faltar nada. Não, é importantíssimo, inclusive, essa questão da gorjeta, porque tem muitos bares e restaurantes que não têm esse conhecimento e, às vezes, até faz de um jeito que a gorjeta fica por fora, né? Não entre ali. Então, na verdade, pode compor ali a somatória para recebimento, sair no cupom fiscal, porém não vai compor a receita bruta, sendo inferior ali no máximo até 10%. Perfeito, amiga. E também, quem optar tem que permanecer por 12 meses, né, Mi? Isso, e retroatível ao ano calendário, então optou, fica até o final. Também não consegue obtenção de crédito de ICMS e também não pode obter outros benefícios fiscais, tá? Porque isso já é considerado um benefício fiscal. Bem lembrado, né? Porque assim, existem outras formas de crédito, SIAP, algumas outras oportunidades, então não é cumulativo o benefício, né? E aí também por conta disso, o Simples Nacional, como é considerado um benefício fiscal, empresa do Simples também não pode optar pelo regime especial. É verdade. E eu acho que eu já tratei aqui, Mi. Vamos ver se eu não deixei faltar nada para os nossos
ouvintes, telespectadores, mas basicamente é isso e é uma oportunidade, uma estratégia excelente. Muito, muito boa essa estratégia, porque realmente é um diferencial para a questão do ICMS. E Mi, temos uma segunda estratégia? Sim, a segunda estratégia que eu vou falar é referente à escolha do regime tributário. Muito Porque importante. faz total diferença. Vou até pegar um gancho do que você falou. Se a empresa é do Simples Nacional, ela não pode se beneficiar do regime especial de ICMS. Uhum. E pode acontecer muitos casos do ICMS que ela está pagando dentro do Simples Nacional ser superior se ela tivesse em outro regime optando pelo RET. Isso acontece frequentemente. Então, assim, como a empresa consegue descobrir isso? É fácil, ó. Você pede para sua contabilidade ali o extrato do Simples Nacional, é o extrato PGDAS que a gente chama. Nesse extrato PGDAS, embora tenha o valor total do Simples Nacional do mês, lá vai ter destrinchado o que vai para cada imposto, para cada tributo. Então tem lá a parte que é para o PIS, a parte que é para o ICMS, para o CPP. E aí você vai lá no campo de ICMS e ver quanto que tá dando. Em paralelo, você pega ali o seu faturamento, sua receita bruta, multiplica por 3,20, né? Uhum. Na verdade, sua receita bruta mais os itens que são preparação própria. Que a gente até vai falar sobre os itens que são revenda, que não entra nesse caso. Sim. E aí você multiplica por 3,20 e compara se é menor ou se é maior com o ICMS que você está pagando dentro do Simples Nacional. Porque pode acontecer de você estar pagando mais lá dentro. E você acha que não, né? Que o Simples é vantagem, mas às vezes não é. Simples então, não é tão simples assim, né? A gente já entendeu isso aqui. É verdade, a gente fala, né? Eu falo muito isso também, né? Mas é que a gente pega muitos casos, é impressionante. Sim. Muitos casos de empresas que estão anos no Simples Nacional e por uma questão de até de conhecimento popular, porque o Simples Nacional ele é tipo, vou abrir aqui, vou abrir no Simples, né? E a gente pega muitos casos que a gente precisa transformar para outro regime para a pessoa começar a ver lucro, para a pessoa começar a pagar uma carga tributária mais justa, porque aquele regime não está sendo favorável. Sim. Então, o regime tributário, ele tem total ligação com a estratégia. Vou dar um outro exemplo. Uma empresa bar e restaurante que talvez esteja no lucro presumido, precisa ali verificar como que está o seu INSS patronal. Né? Então, você está ali no lucro presumido, tem uma fatia ali de 25,8% mais ou menos da sua folha de pagamento vai para o INSS patronal, então também precisa ser analisado. Se estiver muito alto, tem que também mexer, né? Fazer uma estratégia melhor para a escolha do regime. Procurar um contador especialista em planejamento para direcionar você para o regime correto, porque nem sempre o Simples Nacional é mais adequado para a empresa. Isso a gente já conseguiu compreender aqui também e deixo esse alerta para você. Exato. Coloca no papel, vê lá o PGDAS, vê se realmente compensa, né, Mi? Um outro quesito também lá é a questão de lucratividade. Olha, se você trabalha, né, com bar e restaurante e a sua margem de lucro é pequena, muito provável o Simples Nacional não tem sido a melhor escolha para você. Porque o Simples Nacional, o governo não quer saber seu lucro. Se você empatou nesse mês, se você teve prejuízo ou não, ele vai pegar e vai tributar em cima do faturamento bruto. Então, e a gente sabe que existem muitas empresas, principalmente na área comercial, que trabalha às vezes com muito capital de giro, Sim. Entra bastante faturamento, mas não necessariamente lucro. Trabalha com a margem apertadinha de lucro. Então, se a sua margem é pequena, pode ser que o Simples Nacional não seja vantagem para você e talvez um lucro real, porque um lucro real você abate todas as suas despesas e você vai pagar imposto sobre o seu lucro efetivo. Né? E o inverso também E o inverso também é verdadeiro. Sim. Se você também tem uma margem de lucro alta, pode ser que o lucro real também não seja vantajoso. Você vai pagar em cima de um lucro efetivo alto. E aí talvez um lucro presumido, que é a presunção do governo, seja mais vantajoso. Então tem que fazer aí uma estratégia, um planejamento, uma conta para achar a melhor estratégia para esse caso. Perfeito. Antes da gente continuar,
continuarmos com as estratégias. Vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Passamos de 1.000 inscritos! Gente, que felicidade, de verdade, a gente está muito feliz. Era uma meta que a gente tinha, agora a gente vai dobrar essa meta, então ajude-nos a dobrarmos essa meta. É verdade, atingiu a meta, dobra a meta. Dobra a meta. Continuem compartilhando com seus amigos, seus colegas de trabalho, com seus familiares. Faça com que nosso conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E, para você ainda que não se inscreveu, se inscreva para ter acesso a esse e diversos outros conteúdos, né, Mi? É verdade, até porque a gente grava, a gente prepara com muito carinho esse material, esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem, né, compartilhando, propagando, né, essa informação e continuem aí compartilhando. Isso aí. Bom, vamos à terceira estratégia. A terceira estratégia é uma parte que o pessoal gosta, que é a parte de créditos, né, de recuperação tributária. Sim. Então, vou começar com... Assim, ela tem discussão judicial, mas já tem empresas que conseguem fazer em âmbito administrativo, tá? Judicialmente ainda está em discussão. Nós vamos falar sobre as contribuições de terceiros, que antes eram as contribuições para fiscais para terceiros e hoje é contribuição de terceiros. Então, a minha até comentou aqui da questão da contribuição previdenciária. Então, nós temos lá, a empresa tem que recolher a contribuição previdenciária e também tem aquela contribuição destinada a terceiros, que é para o INCRA, para o SESI, para o SENAI, SEST. E o que acontece? Qual é a tese, qual é o pulo do gato aqui? Antigamente, a legislação dizia que tinha que recolher até a base de cálculo era 20 salários mínimos. Tá? Então, essa era a única base de cálculo. E também, tanto para a contribuição previdenciária, quanto para a contribuição de terceiros. Só que a legislação mudou. E quando ela mudou, ela passou a tratar que é um percentual sobre a folha de pagamento. Sim. Né? Então, a folha de pagamento nem sempre é baixa. Tem empresas, né, que um valor altíssimo. Altíssimo. Só que ao mudar, ela mudou apenas a contribuição previdenciária e se esqueceu de mudar sobre a contribuição destinada a terceiros. Então, qual que é a discussão? Bom, se não mudou, se não há uma mudança expressa relativa a essa contribuição destinada a terceiros, é válido apenas sobre 20 salários mínimos. Então, essa é a discussão. Eu acho que vale a pena vocês brigarem judicialmente, porque tem um argumento sólido relacionado a isso. E a gente já vimos alguns cases, né, Mi, que já estão conseguindo de forma administrativa para alguns setores. Então, vale a pena vocês buscarem, porque a gente tem visto que a recuperação é excelente, principalmente para empresas que têm uma folha de... Fugiu o nome agora? Uma folha de salário alta, né? Alta, considerável. Exato. E a gente vê muitos casos, né, de bares e restaurantes com muitos funcionários, e aí essa recuperação ela dá um valor muito considerável. E aí a gente está falando daquele dinheiro que entra que você nem esperava. Exatamente. Né? Aquele dinheiro ali que pode ser o fôlego para sua empresa, pode melhorar seu capital de giro, pode ser utilizado para infraestrutura, né, ou para alavancar a empresa, e um dinheiro que a empresa nem estava contando com isso. Exatamente. E eu vou falar sobre outra também, uma outra oportunidade na questão de crédito tributário, que é a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. Essa que, inclusive, já está pacificada, né, ela já está no âmbito administrativo, então ela, inclusive, deve ser feita já na apuração mensal, então todo mês você não precisa mais pagar PIS e COFINS ali em cima do ICMS que foi incluso na precificação, assim como você pode recuperar os anos anteriores. Então, na prática, como que funciona? Quando você vai formar o seu preço de venda, a empresa ela considera o percentual dos tributos para ela poder precificar. Uhum. Então, exemplo, o ICMS que a empresa recolhe, vamos falar aqui de uma empresa que optou pelo regime especial, e ela sabe que ela vai ter uma incidência de 3,20 em cima das refeições. Né? Um exemplo. Então, o que ela faz? Quando ela vai precificar
a refeição dela, ela já considera 3,20. Sim. E aquilo vai compor a receita bruta. Concorda lá? Concordo. E depois, quando ela vai aplicar as alíquotas de PIS e COFINS para tributar, é aplicado em cima de onde? Da receita bruta, ali do faturamento, né? Uhum. Antes era assim. Então, depois que saiu a tese, que aí foi aprovada, né, e pacificada, então hoje a gente tem que pegar a receita bruta, o seu faturamento bruto, excluir primeiro o ICMS para achar uma nova base de cálculo e assim incidir as alíquotas de PIS e COFINS. Só para vocês entenderem, eu até explico, não lembro ao certo qual EP, depois a gente deixa aqui no card, para quem tiver interesse que eu explico com mais detalhes, mas o ICMS, né, você recolhe e repassa para o Estado. Então, ele não pode ser considerado como uma receita da empresa. Então, basicamente, essa foi a tese para excluir esse valor do ICMS, porque não é um valor que a empresa não vai entrar para a empresa. Pelo contrário, vai ser destinado ao Estado, então não poderia fazer parte ali da base de cálculo. Porque aí, no caso, a gente está falando de um imposto incidente sobre outro imposto, né? Um tributo sobre um imposto. Exatamente. Bom, eu acho que eu tenho mais uma estratégia aqui, Mi, que é algo novo, tá, gente? Também não é nada pacificado. Os restaurantes, os bares estão começando a entrar com esse tipo de ação, mas achei interessante trazer isso, pode simplificar, que é o seguinte, Mi, a exclusão do PIS e da COFINS para os descontos, né, os percentuais pagos para os aplicativos, como iFood, Rappi. O que as empresas estão afirmando? Que a gente fala que é a tese filhote. Então, muitos se utilizaram dessa tese do século, que a Mi falou que é a exclusão do ICMS da base de cálculo, para também aplicar em outros casos. Então, por exemplo, esse valor descontado, que ele vai pagar para o aplicativo, também não pertence à empresa, né? Então, assim, ele coloca ali na sua precificação, mas vai repassar esse valor para a empresa de aplicativo. Sim. Então, estão também entrando com uma ação judicial, tá? Pedindo a recuperação do valor que foi recolhido, porque eles consideram isso como uma bitributação. Por que bitributação? Porque a empresa que paga recolhe tributo e quem recebe, né, a plataforma que recebe também precisa recolher. Sim. Então, acabam pagando duas vezes. Então, as empresas estão solicitando uma liminar para suspender, né, a incidência do tributo, nesses casos em específico, e também a restituição do período que foi pago, segundo eles, indevidamente, mas não é uma tese conclusiva, estão ainda começando a entrar agora, vai ser objeto de discussão, mas é algo muito interessante para você, é mais uma estratégia para você que quer recuperar tributo. Inclusive, eu anotei aqui, tem um projeto de lei, deixa eu só falar o projeto certinho, projeto de lei complementar 43 de 2023. Basicamente, também é para corrigir essa questão e evitar a bitributação, para que essas empresas, os bares e restaurantes, não paguem tributos sobre esses descontos. Olha, eu vou te falar que para mim isso faz todo sentido. Porque, de fato, né, é um repasse, além de ser percentuais consideráveis, altos, né? Para que os bares e restaurantes, né, precisam incluir ali na sua precificação para estar nessas plataformas e fazer vendas, né? Então, eu, ao meu ver, é algo realmente considerável. Eu até anotei aqui o percentual, deixa eu ver se tá fácil. Eu acho que é de 12% a 28%. A taxa de delivery varia entre 12% e 30% do preço do produto, a depender da plataforma usada. É isso mesmo. Como iFood, Uber Eats, Rappi, dentre outras. Exatamente isso, né? 30% é bastante coisa. Muita coisa. Bom, vamos lá, posso falar de mais uma? Vamos mais uma. Vou falar sobre o monofásico para as empresas de Simples Nacional. Isso é praticamente, quase 100% das empresas têm direito a esse crédito de monofásico ali de PIS e COFINS. O que é isso? Quando você, que é bar e restaurante, quando você compra ali suas mercadorias, se a gente for pegar a parte de
que a gente chama de bebidas frias, né? Que é a parte de refrigerante, e água, cerveja, chopp, energético, entre outras bebidas frias, pegando só essa categoria para ficar mais explicativo, mais claro. O fabricante, ele já pagou o ICMS, o PIS e a COFINS. Ele já pagou isso lá, tanto a parte dele, quanto a parte até o consumidor final, que a gente chama de ICMS, substituição tributária, né? Que é quando, toda vez que você vende uma mercadoria e ela circula, o ICMS ele é devido em cada vez que circula. Quando ocorre a substituição tributária, o fabricante paga já para todos. E aí ele cobra só no preço de venda dele. E o monofásico de PIS e COFINS, como a palavra diz, mono, é a mesma coisa. A responsabilidade é só do fabricante recolher. E muitas empresas não sabem disso, não sabiam, né? Hoje é algo até mais falado. Mas assim, antes ninguém sabia. Geralmente era até mais comum falar do ICMS-ST. Era mais conhecido. Agora o monofásico, quase ninguém sabia. Então o que acontece? Quando ali o fabricante de bebidas vendia ali pro atacado, por exemplo, e o atacado depois vendia lá pro bar, pro restaurante, na hora que o restaurante faz a venda, ele vai e paga de novo o ICMS, o PIS e a COFINS. Então, ou seja, pagou o indevido. É onde tem essa recuperação. Então, é possível a gente entrar, recuperar os 5 anos disso e a empresa usufruir também disso para frente. Porque isso é importante a gente falar. Então, é esse crédito para trás e também você pagar menos todos os meses. Por quê? Esses 3 tributos, né, ICMS, PIS e COFINS, quando a gente fala de bebidas frias e para outras mercadorias também, estou citando só um grupo aqui, ele já foi pago pelo fabricante. Não é possível recuperar esse valor. E são valores consideráveis. Consideráveis quando a gente pega também. 5 anos, é bem considerável. E dá para conseguir em âmbito administrativo. Exato, bem lembrado, bem lembrado. Não precisa entrar na esfera judicial. Que demora. Que demora, exatamente. Isso já é um crédito certo, na verdade. Se pagou a mais, é restituído, então vale muito a pena. Sim. A minha até me perguntou aqui, desculpa, gente, sobre por que a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS era a tese do século. Não era porque a tese é excelente, não, porque a tese é do século mesmo, demorou muito para poder chegar. Então, a gente sabe que o Poder Judiciário tem muitos processos, muitas ações, então, de fato, demora um pouco para se definir, principalmente as questões tributárias, e aí muda aqui, aí chega no STJ, decide de um jeito, STF decide de outro. Aí recorre, né? Então tem uma certa instabilidade, não que não vale a pena, tá, gente? Quando você entra com a ação, vários direitos são garantidos. Então, pode acontecer, por exemplo, que a gente fala que é a modulação de efeitos, chegar lá no STF e o STF falar, tudo bem, estava errado, mas aplique-se o correto daqui para frente. Então, quem entrou com a ação acaba sendo beneficiado. Então, tem que entrar com a ação sim. Mas, de fato, quando você consegue fazer isso em âmbito administrativo, é muito melhor, porque é bem mais célere, bem mais rápido. Não, tem que aproveitar, né? Esses que estão em âmbito administrativo precisam aproveitar a oportunidade. Também acho. E Mi, vai de encontro com a nossa 4ª estratégia, que é sobre o cadastro de produtos. Nós também temos um episódio que a gente fala sobre isso, a gente ressalta a importância de se cadastrar o produto. Por quê? Porque você acaba pagando a mais por não observar, por exemplo, bebidas frias que o fabricante já pagou antecipadamente, e aí isso automaticamente reflete na sua precificação. Você fica atrás dos seus concorrentes, você acaba cobrando um valor a mais dos seus produtos. E aí você perde um pouco da lucratividade. Então, a 4ª estratégia também é se fazer um cadastro correto dos produtos, porque não adianta você recuperar os últimos 5 anos se daqui para frente você não arrumar o que precisa ser arrumado. Exato. E a Mi só frisou aqui bebidas frias, tá? Tem uma série, tem uma lista de produtos que já são recolhidos antecipadamente. Exato, e falamos somente do monofásico, né, do ICMS-ST, mas a gente tem alíquota zero para PIS e COFINS, a gente tem produtos que têm isenção, a gente tem produtos que têm substituição tributária também para PIS e COFINS. Sim. Então, assim, é uma gama de benefícios fiscais que tem para cada produto.
E eu vou te falar, é muito comum empresários não darem valor para o cadastro de produtos. Sim. É impressionante Sim. como a quantidade de produtos incorretos, com tributação incorreta nas empresas, é assim, comum. E não deveria, né? Não. Então, assim, empresário, dê mais valor ao seu cadastro de produtos. Ou assim, faça um investimento para contratar alguém que vai corrigir o seu cadastro, porque você vai ver que esse investimento você vai recuperar rápido, se já não recuperar no primeiro mês, assim, às vezes já recupera, que é impressionante, né, quando você corrige o cadastro e aproveita os benefícios. Ou ali mesmo, seu funcionário, né, se ele já tiver uma expertise, converse com a sua contabilidade para fazer a correção do cadastro, porque é importantíssimo. Não só isso, até por uma questão de inventário também, né, Mi? Você Também. consegue ter um controle do que você está vendendo mais, do que você está vendendo menos, do que vale a pena repor, o que não vale. Exato. A gente fez um episódio sobre cadastro de produtos. Esse episódio, ele tá muito incrível, porque a gente falou não só da parte dos ganhos de tributação com a correção de cadastro de produtos, mas também outros ganhos. Sim. Que é o que você falou. Até saber a questão de horário. Quais os horários que vende mais determinado tipo de produto, se o estoque tá baixo, se o estoque tá alto. Esse episódio tá demais. Eu também não lembro o número. Não lembro. Vamos pedir nossa assessora para colocar um card aqui, né, para vocês clicarem e assistir esse episódio, porque ele é muito bom. Gente, estamos no 34º episódio. Deu uma É verdade. Fome, né? A gente costumava lembrar, né, a gente lembrava de cor, exatamente. Então passou dos 30, Verdade. Bom, temos mais estratégias, Mi? Sim. Sabe qual estratégia que eu vou compartilhar agora? Uma estratégia que é ligada ao ativo imobilizado da empresa, que também passa despercebido em muitos casos, que é o seguinte: você comprou um equipamento para sua empresa. Esse equipamento, quando ele equivale a um valor acima de R$ 1.200 e ele tem uma durabilidade de vida útil acima de 1 ano, ele é considerado pela Receita Federal como um ativo imobilizado. E o ativo imobilizado, ele existe uma depreciação natural. Todo ativo imobilizado, ele vai se depreciar. Depreciar significa desgastar. Uhum. E a Receita, ela permite que essa depreciação, esse desgaste, ele gere um crédito de imposto. Então, a gente pode se creditar do desgaste desse ativo imobilizado. Olha! Então, olha para você ver. Um desgaste que está acontecendo ali do seu imobilizado, a gente pode transformar isso em uma parte para crédito. Então, assim, é uma estratégia que passa realmente despercebido. Tem empresas que, inclusive, não têm inventário patrimonial. Então, o ideal é fazer, mesma coisa, entre em contato com a sua contabilidade para fazer ali fazer o levantamento patrimonial do que você tem, aplicar as taxas de depreciação, porque essa depreciação, ela não é aleatória, ela tem alguns critérios. Uhum. A própria Receita, ela tem uma tabela, uma instrução normativa com a depreciação de cada equipamento. Então, exemplo, máquinas depreciam 10% ao ano, veículos 20%, alguns 25%. Então, lá tem a tabela, nessa instrução normativa, do percentual de cada bem, de cada ativo imobilizado. Algumas exceções, é quando, por exemplo, você compra uma máquina produtiva e no manual da máquina vem falando exatamente, essa máquina produz X coisas que vai durar X tempo. Então, ela tem ali uma data de duração já estabelecida no manual. Mas, fora isso, segue a tabela da Receita para depreciação e aí você vai ter um crédito para abatimento dos seus tributos. Muito bom, hein? Muito bom. Sim. Bom, Mi, nós estamos aqui falando sobre oportunidades, sobre estratégias para empresas, porque a gente sabe que não é fácil exercer uma atividade, ainda ter que se preocupar com essa parte burocrática, com recolhimento de tributos. Então, nós vamos deixar uma frase, Mi, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para os empresários. Sim, O que você pode dizer para eles? Olha, a frase que eu vou deixar hoje para vocês é que o sucesso de uma empresa está ligado diretamente com a habilidade dela de aproveitar essas oportunidades que aparecem. Essa é a frase de hoje. Aproveitem, então, essa oportunidade que estamos trazendo para vocês e apliquem essas estratégias.
E também, se tiver qualquer dúvida, né, Mi? Deixem aqui nos comentários que a gente vai respondê-las. A gente sabe que tem vários detalhezinhos e a gente faz questão. Exato, até porque são muitas as estratégias tributárias, a gente falou algumas aqui, mas elas são inúmeras, são vastas. Então, assim, e estratégia tributária é ligação direta com lucratividade. Muitas vezes o lucro que você pode não estar vendo no seu negócio, ele está ali numa parte de um tributo incorreto. Então, dê atenção a isso que você pode melhorar sua margem de lucro. Perfeito. Bom, pessoal, por hoje encerramos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe aqui nos comentários sugestões de EPs. A gente pretende trazer mais oportunidades tributárias para vocês. Vamos trazer de nichos específicos, fiquem tranquilos, né, Mi? Que oportunidade é sempre bom. E continuem curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau.